aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like nesse vídeo aí para a Gi ficar bem felizinha. Hoje o dia foi um dia bom, bem tranquilo, diferente de ontem que foi extremamente chato. Hoje tivemos inúmeras oportunidades. Para quem operou no 25R, foram 2 entradas de gain. Para quem ficou no 11R, que foi o meu caso, também tive os meus gains. Hoje eu perdi as entradas não, eu estava olhando o 25, mas eu estava olhando o 11 também, então fiz minha entrada pelo 11, me mantive pelo 11, não olhei o 25. Então, hoje, como que foi o comportamento do mercado? O mercado abriu, meio lateralzinho, sem saber para onde que ia. Fez esse primeiro cruzamento de alta logo no início do pregão, sem muita força, deu uma segurada aqui no pivô, voltou, ameaçou fazer um cruzamento de baixa, que é o estocástico sempre no meio do caminho, sem muita força. Aí, vocês vão me perguntar, mas por que a Gi fez essa entrada? O estocástico estava no meio do caminho. Vamos reforçar. Estocástico eu só analiso no cruzamento, não é entrada no cruzamento, eu ignoro a existência dele. O que eu vou olhar é MACD, ADX, se indicadores de tendência estão me mostrando que tem tendência para fazer a minha entrada ou não. Nesse caso, tem tendência, aí eu faço a minha entrada. Não tem, eu não faço a minha entrada. Aqui o ADX estava virando e o MACD, cadê meu MACD? Deixa eu pegar esse aqui mesmo do Bands. MACD já acima da médiazinha de 9. Aí vocês ficam olhando essas coisas, daqui a pouco tá. O que é isso aí? Bora voltar aqui pro Renko. Então, estava me dando uma tendência de alta. Eu fiz a minha entrada porque ele rompeu a VWAP. E qual que foi o principal motivo de eu fazer essa entrada? Que é o que eu falo para vocês. Vamos analisar o contexto. As bolsas lá fora estavam laterais, não estava com muita força. Só que eu vou olhar como que está minério e petróleo. No começo do dia, 6 horas da manhã, o petróleo estava caindo, depois reverteu. E na abertura do pregão, no leilão, ainda estava em leilão, o que estava acontecendo? A Petro começou lá com 2% de queda. Enquanto estava no leilão, eu falei, vai azedar. Daqui a pouco começou a reduzir, ficar positivo, vale positivo. Eu falei, esse trem vai subir. Eu vou fazer minha entradinha com um contratinho só. Hoje, praticamente, as minhas 2 primeiras entradas foram com um contrato só. E vou porque o VWAP, pivô, tudo para segurar, tão atrapalhando lá embaixo. Eu vou fazer essa subidinha aqui. Acho que vai. E foi, pagou 500 pontos na primeira. Saí precocemente, perdi bela de uma parte do movimento aqui, porque eu coloquei alvo, coisa que eu não costumo fazer, eu coloquei alvo nessa daqui. Aí ele fez essa busca na 21, fez esse fundo mais baixo que o fundo anterior, fiz uma nova entrada, indicadores de tendência mostrando que tinha uma tendência bem forte, fiz mais uma entrada de 500 pontos de novo com alvo, porque eu queria começar o dia com tranquilidade. Aí ficou nesse lenga-lenga aqui, e aí o preço começou a dar uma revertidinha. Eu tô com esse negócio aqui, mas é porque eu tava dando aula e eu fui mostrar. Tirar essa média aí que não faz parte do meu layout. Então, deu esse cruzamento, um cruzamento um pouquinho mais perigoso, um pouquinho mais arriscado. O que eu faço para ter a minha tomada de decisão? Como que estão os preços, por exemplo, no 15, no 20, já estão abaixo das médias? Se tiver, de repente é uma entrada mais tranquila. Vamos fazer um teste aqui. Vamos reduzir aqui. Vamos colocar aqui no 20. Opa. Você pode comparar 11 com 15, ou com 20, com 25. Quanto maior, maior a força da tendência. Eu vou colocar aqui um trequinho aqui e vou colocar onde seria a entrada, aonde que está aqui. Já está abaixo da média de 9, que isso é extremamente favorável, e tinha feito 2 box brancos indicando uma reversão. Então fica um pouco mais tranquilo para eu ter coragem de fazer a entrada nesse cruzamento. Vamos fazer um teste nesse cruzamento aqui que reverteu e descruzou. Valeria a pena fazer minha entrada? Não. Por quê?
olha aqui, por que eu vou vender aqui se no 20 o preço está trabalhando acima das médias? Está fazendo uma tendência de um box que fez de alta, não faz sentido. Então aqui não faz sentido eu tentar vender. Aqui já começa a fazer, começa a clarear. Então dá um pouco mais de coragem de entrar nesse trade. Então é esse tipo de análise que eu faço. Eu fico sempre comparando com rencos maiores, porque a assertividade do renco maior é maior, né? Com um trocadilhozinho. Então eu fiz a minha entrada. Aí, como eu já estava com 1.000 pontos, eu fiz a entrada com 2 contratos. Fiz uma parcial na primeira reversão e saí com o último quando ele buscou o pivô aqui embaixo. Fiz a minha saída aqui embaixo. Então, deu um resultado líquido com os 2 contratos de 1.295 pontos. Então, hoje, esses foram os meus trades. Para quem continuou operando, ainda tiveram algumas possibilidades. Vale lembrar. Por exemplo, aqui. Foi caindo, não rompeu a 21, vê que ele buscava a 21 e voltava. Aqui ele rompeu. Era interessante fazer esse cruzamento? Ah, o estocástico estava dando condição, legal. E aqui, a VWAP estava na cara do gol, muito pertinho, 100 pontos só. Poxa, Gi, mas você estava com tantos pontos, não valia a pena arriscar? Na minha opinião, não. Por quê? Qual que é a minha análise? O preço está caindo, estou tendo um movimento descendente. Eu não sei se esse preço vai estourar ou vai voltar, tanto que ele voltou. Então, eu não faço entrada. Além de eu ter uma VWAP, eu estou vindo de um movimento descendente. Eu não tenho um movimento ascendente. O que teria que fazer? Qual o movimento que o mercado teria que fazer para eu entrar? Ele ia fazer esse movimento, ele ia descer, ele ia subir e romper esse topo. Aí, a partir daqui, eu ia começar a olhar para compra. Antes disso, eu não olho para compra. Que é assim que eu evito a maior parte dos stops que vocês costumam levar. Então, por isso que eu não vou fazer minha entrada na compra aqui. Ah, então você está olhando o quê? Para venda. Por enquanto, o que está mexendo aqui é venda. Então, eu vou fazer o cruzamento de venda. Ah, mas e aqui? Aqui eu tinha um pivô. Não fazia sentido algum eu entrar nessa operação. Então, eu fico de fora porque não é interessante. Aí, a partir daqui, você tem um novo cruzamento, mas estava no momento lateral, então não era interessante fazer essa entrada. Mas ela andou horrores, rompeu o pivô. A partir do momento que rompeu o pivô, testou, ele não teve força, dá para fazer uma nova entrada mais arriscada porque não buscou a média de 21, então era um pouco mais perigoso. Novamente, buscou a 21, reverteu. Tentou romper de novo na compra, não faz sentido nenhum entrar, porque você tem um movimento de queda forte. E depois terminou de cair, ainda fez mais esses movimentos, quer dizer, hoje foi um dia que deu inúmeras oportunidades para falha de fundo, falha de topo, cruzamento, então hoje foi um dia mais difícil para sair negativo. Então, essas foram as minhas operações. No dólar eu não fiz nada hoje, eu postei a minha operação em Petro, não, mostrei o resultado, eu fiz algumas entradas, hoje o dia foi bem positivo na Petro, até mostrei o resultado financeiro, que eu não costumo mostrar, não gosto muito, mas para entenderem o quê? Dá para ter ganhos operando pequeno, eu opero com normalmente 500 papéis, 5 lotes, não é um stop pesado, mas eu tive esse resultado, então significa que se você conseguir operar com menos lotes, você também consegue ter um resultado bom. Ah, não vai ter um resultado financeiro igual? Não. Poxa, mas se você tiver 1/3 desse resultado, tá bom para você? Sim. Então você consegue operar com 1 lote, com 2 no máximo. É stop de R$24, sabe? Bem pequenininho, com a possibilidade de ganho maior. Por quê? A vantagem é essa. O stop é sempre curto, com a possibilidade de estender o trade e ter um ganho maior. Então, olhe com carinho porque é interessante. Ó, eu fiz operação na Natura, aqui o ganho foi pequenininho, foi 84%. Eu tive, agora da Magazine Luiza, eu peguei um super trade, ó, 7,8% de ganho. Então, você consegue ter ganhos operando pequeno também. Ah, uma operação você vai ganhar 50, na outra você vai ganhar 100, sendo que o stop, você consegue ter um stop pequenininho de R$24. Então, é legal vocês pensarem nisso, uma boa possibilidade. Então, por hoje é isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Continuo aqui seguindo, fazendo os vídeos, mas eu não tenho conseguido produzir nenhum conteúdo diferente, porque eu tô com as aulas uma atrás da outra, gravando um, parando do outro para começar, então tá meio embolado, mas eu prometo que eu vou voltar a subir vídeos de conteúdo que não seja só das análises, que eu sei que isso também vai ficando repetitivo, todo dia a mesma coisa,
mas eu sei que para muitas pessoas ajuda e tem muita gente nova sempre entrando no canal, então isso vai ajudar as pessoas que estão chegando agora a entender um pouquinho a dinâmica aqui das minhas operações. Então é isso, um grande abraço, deixa o like aí pra Gi, que vocês estão deixando muito pouco like, gente, vocês parecem que não me amam mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.